O altar e a cinza. Maceió, setembro de 2018. Sol fraco, aquele que não queima, mas deixava a pele úmida de suor mesmo assim. O cheiro de maresia se misturava ao mofo das casas antigas do centro, onde as ruas de paralelepípedo pareciam guardar segredos em cada buraco. Eu, professor de História do Colégio Marista, com 37 anos e um vício que me comia por dentro, estava prestes a perder tudo, até a fé. O último cheiro. Era terça-feira, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, e a cidade já respirava a festa que não era junina, mas tinha o mesmo sabor de fogueira e quentão, só que em setembro. O povo alagoano não precisava de desculpa para celebrar. Na Avenida Atlântica, as barracas de cocada e peixe frito começavam a se armar e o som dos tambores de maracatu ecoava desde o bairro do Jaraguá. Mas eu não estava lá para ver nada disso. Estava no banheiro da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma construção colonial no coração do centro, onde o azulejo português desbotado escondia rachaduras como as da minha alma. Na mão, um saquinho com o que restava da minha mesada, não de professor, mas de um homem que já havia vendido até os livros didáticos para sustentar o hábito. Cocaína pura. Comprada com o dinheiro que deveria ter pago a prestação do apartamento na Ponta Verde. Tô fudido, pensei, enquanto abria o pacote com dedos trêmulos. O espelho acima da pia refletia um rosto que mal reconhecia, olheiras fundas, barba por fazer, camisas que já não serviam mais no corpo magro. O pior não era o vício, era a mentira. Para a direção do colégio, para os alunos, para minha mãe, que ainda rezava o terço todas as noites em Jacarecica, achando que o filho era um santo. Foi quando ouvi passos. Não eram passos normais, eram pesados, arrastados, como se alguém estivesse carregando uma cruz. Meu coração disparou, merda, alguém tá vindo. Guardei a droga no bolso da calça jeans rasgada, a mesma que usei na última aula, onde fingi explicar a Revolução Francesa enquanto suava frio e dei descarga no vaso, como se isso fosse esconder o cheiro de amônia que já impregnava o ar. A porta se abriu. Não era um padre, não era um zelador, era ele. O homem da cicatriz. O cara tinha mais de 2 metros, braços grossos como colunas e uma cicatriz que cortava o rosto da testa ao queixo, como se alguém tivesse tentado abri-lo ao meio. Vestia uma camisa social branca engomada, caralho e calça social, mas os sapatos eram surrados de quem anda muito. E os olhos eram piores que os meus no pior dia de ressaca, vazios, mas com uma fúria contida. Você, ele disse, com uma voz que parecia sair do fundo de um poço. Tá na hora. Não perguntei, hora de quê? Sabia. Todo viciado sabe quando a parada desanda de vez. Eu não tô devendo nada a ninguém, menti, engolindo seco. Ele riu, um som que não tinha alegria, só ironia. Não é dinheiro, professor, é a vida. O chefe quer você. Chefe, meu estômago revirou. Eu não devia nada aos traficantes da Grota do Sururu, jurava que não. Mas e se tinha algum débito antigo, alguma dívida que eu não lembrava? A memória de um cocaína é como peneira, furada. Vamos logo, ele disse, agarrando meu braço com uma força que doía nos ossos. Ou prefere que a gente faça isso na frente dos seus aluninhos? Isso me gelou, eles sabiam onde eu trabalhava. Saímos pelos fundos da igreja, onde o cheiro de incenso se misturava ao de urina dos mendigos que dormiam ali. A rua estava vazia, só umas crianças brincando de peão na calçada da Rua do Sol. O sol fraco não aquecia, só iluminava o suor no meu pescoço. Ele me empurrou para um carro preto, um Honda Civic com vidros escuros. Dentro, outro homem mais magro com um revólver no colo. O professor aqui acha que pode roubar a gente, disse o motorista, ligando o carro. Roubar? Meu cérebro tentava entender. Eu nunca. Você pegou a mercadoria e não pagou, 2 vezes. Aí lembrei, merda, há 3 meses, quando o salário atrasou, um cara chamado Damião, que eu conhecia dos botecos da Rua do Imperador, me ofereceu um adiantamento. Cocaína fiado, eu aceite. A última aula. O carro arrancou com um solavanco, jogando meu corpo contra o banco. O cheiro de couro queimado e cigarro barato enchia o espaço. O homem magro, com o revólver, passou a língua pelos dentes amarelos e sorriu. Fiado é para quem tem palavra, professor, você não tem. Eu fechei os olhos, não por medo, mas porque a vergonha queimava mais que qualquer ameaça. Lembrei do dia em que Damião me entregou o pacotinho branco, embrulhado em papel de pão, dentro de um banheiro sujo do Bar do Zé, na Rua do Imperador. Isso aqui é para você se animar ao circunflexo. Paga quando receber o salário. O salário veio, mas eu já tinha cheirado tudo antes do 5º dia útil. E quando Damião voltou, inventei que a escola ainda não tinha depositado. Mentira atrás de mentira, como um castelo de cartas prestes a desabar. Onde a gente vai? Perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Para um lugar onde você vai aprender a não fazer isso de novo, respondeu o motorista, um bafo de cachaça saindo de sua boca. O Civic dobrou na Avenida da Paz, passando pelo mercado do produtor, onde as barracas de frutas já começavam a fechar.
O sol fraco de setembro pintava tudo de um amarelo doente. Eu olhava pelas frestas dos vidros escuros, buscando alguma saída, algum milagre. Mas em Maceió, milagre mesmo só acontecia em junho, quando Santo Antônio casava as moças solteiras e São João fazia o povo pular fogueira. Setembro era mês de secura, de ventos quentes que não traziam alívio. Você é professor, né? O magro perguntou, brincando com o revólver. Que matéria você dá? História, respondi, engolindo seco. História, ele riu. Pois então vai contar uma pra gente, como um cara que ensina o passado se perdeu tão feio no presente. Não tinha resposta, ou tinha demais. O vício tinha começado como um escape, depois virou rotina e, por fim, donzela. Eu vendia livros didáticos para comprar mais. Faltava aulas para ficar trancado no apartamento da rua Barão de Maceió, cheirando linhas sobre o espelho rachado do banheiro. Minha mãe, em Arapiraca, rezava por mim todas as noites, sem saber que eu já tinha vendido até o relógio de parede que ela me deu quando me formei. O carro parou em um terreno baldio perto do farol da Ponta Verde. O mar estava lá, indiferente, batendo nas pedras como sempre fez. O magro me puxou para fora, empurrando minha cara na areia quente. Cava, ordenou, jogando uma pá aos meus pés. Zulquer, cava seu túmulo, professor, ou a gente cava por você? Meus joelhos tremeram. Não era a primeira vez que eu ouvia ameaças, mas era a primeira que elas soavam reais. Comecei a cavar, a pá batendo na terra seca, levantando poeira que gruda na garganta. Suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu não deixava cair. Assim não, pensei, não pode terminar assim. Foi então que ouvi o som. Um canto baixo, quase um sussurro, vindo do nada. Ó Virgem Aparecida, Mãe de Deus tão querida, era uma voz feminina, doce, como se viesse do próprio vento. Levantei a cabeça. Não tinha ninguém. Só o magro, o motorista, e eu, sujo de terra e medo. Que porra é essa? O magro olhou em volta, nervoso. O canto continuou, mais alto agora, como se uma multidão invisível estivesse ali. Intercedei por nós junto a Deus. Era o hino de Nossa Senhora Aparecida. Eu conhecia bem, minha avó cantava toda quarta-feira, antes de acender velas na capela do bairro. O magro se benzeu. O motorista, que até então parecia não acreditar em nada, fez o sinal da cruz. Isso não é normal, murmurou. E então o impossível aconteceu. Uma luz branca, como um clarão de magnésio, iluminou o terreno. Não queimava os olhos, mas envolvia tudo como se estivéssemos dentro de uma bolha de paz. O magro soltou o revólver, que caiu na areia com um ploft surdo. O motorista se ajoelhou chorando. E eu vi ela. Não era uma aparição grandiosa, cheia de anjos e trombetas. Era uma mulher simples, de vestido branco e azul, com os pés descalços na areia, como se tivesse vindo do mar. Seus olhos, Deus, aqueles olhos, olhavam só para mim. Basta, disse ela, sem mover os lábios. E foi como se algo dentro de mim se desatasse. Não foi dor, não foi alívio. Foi como se uma corrente invisível que me arrastava há anos se partisse de uma vez. O suor frio que escorria pelas minhas costas evaporou. As mãos que tremiam há tanto tempo ficaram firmes. E o cheiro, o cheiro de pó queimado que grudava em mim como uma segunda pele, desapareceu. O magro, que ainda seguira de pé, cambaleou e caiu de joelhos, cobrindo o rosto. O motorista, entre soluços, balbuciava algo sobre Nossa Senhora. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Você sabe por que estou aqui, disse a voz, não nos meus ouvidos, mas dentro do meu peito, como se as palavras tivessem sido bordadas ali há muito tempo. Eu sabia, claro que sabia. Era setembro de 2018 e eu, professor de História do Colégio Marista, deveria estar em sala de aula naquele exato momento, explicando a Revolução Francesa para uma turma de adolescentes entediados. Em vez disso, estava ali na Avenida Atlântica, às 5 da manhã, com o sol fraco pintando o mar de prata, depois de uma noite que começou com cachaça barata no bar do seu Zé, na Rua do Sol, e terminou com um saquinho de pó comprado de um cara que jurava ser primo do traficante mais temido do Jacintinho. Mas não era só isso, não era só a cocaína. Era a mentira que eu contava para minha mãe, toda vez que ela perguntava por que eu chegava tão tarde. Era o cheque especial estourado pela terceira vez. Era a vergonha de olhar nos olhos dos meus alunos, sabendo que eu, que falava tanto de ética e cidadania, era um fraco, um hipócrita. E ela sabia de tudo. O orgulho te afogou, continuou a voz, suave como a brisa que vinha do pontal da barra, mas o mar não guarda rancor. De repente, senti a areia úmida entre os dedos. Olhei para baixo, minhas mãos estavam limpas, não só da sujeira da noite, mas das cicatrizes que eu mesmo havia feito nelas, arranhando-as até sangrar nas crises de abstinência. Levantei os braços, tremendo. A camisa, que antes fedia a fumo e álcool, agora cheirava a algodão doce.
como nas festas juninas da Praça Sinimbu, quando eu era criança e minha avó me levava para dançar quadrilha. Lembro do cheiro de pipoca, do barulho dos fogos, das bandeirinhas coloridas balançando no vento. Lembro de como tudo parecia simples. Você esqueceu como é ser leve, disse ela. E então, como se um filme tivesse sido rebobinado, vi minha vida passar. As noites no Forró do Pelô, no Pajuçara, onde conheci a mulher que quase me destruiu. As aulas que dei bêbado, fingindo que estava só um pouco gripado. A vez que roubei dinheiro da caixa da escola para comprar mais uma dose. Mas também vi outras coisas. O sorriso da minha mãe quando me formou. O dia em que um aluno me abraçou e disse que eu tinha salvado a vida dele só por ouvir seus problemas. A vez que ajudei uma senhora a carregar as compras na feira da produção, sem esperar nada em troca. Isso também é você? A voz era um abraço. Escolha. O magro e o motorista ainda estavam ajoelhados, chorando. Eu me levantei. A luz começou a se dissipar como névoa ao amanhecer. Ela já não estava mais ali, mas o cheiro de algodão doce permaneceu. E pela primeira vez em anos, respirei fundo sem sentir que ia desmoronar. 3 meses depois... O sol de dezembro queimava a pele, mas eu não me importava. Estava de pé no meio da quadra da escola, coordenando o ensaio da quadrilha para a festa junina. Sim, junina em dezembro, porque em Maceió a gente não liga muito para datas, não. Os alunos riam, tropeçavam nos próprios pés, e eu, em vez de me irritar, só sorria. Professor, o senhor está diferente, disse a Ana Clara, minha aluna mais questionadora, enquanto ajustava a fitinha colorida no cabelo. Tô sim, respondi, sem tirar os olhos do violão que o seu Antônio, o zelador, tocava no canto. Acho que finalmente aprendi a dançar. Ela franziu a testa, confusa, mas não insistiu, não precisava, alguns entendem sem palavras. À noite, depois do ensaio, fui até a praia de Pajuçara, não para buscar esquecimento, mas para lembrar. Sentei na areia, onde 3 meses antes tudo tinha mudado, e tirei do bolso um terço que ganhei da minha mãe no dia em que contei tudo a ela. Choramos juntas. Depois, ela me levou à igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro, e rezamos. O terço e a maré. O cheiro de sal e peixe frito ainda impregnava o ar, mesmo com o sol fraco de setembro pintando a Avenida Atlântica de um dourado pálido. As barracas de praia já fechavam, mas o som das ondas batendo nos recifes era mais alto que o burburinho dos últimos turistas. Eu apertava o terço entre os dedos, as contas frias como a brisa que vinha do mar. 3 meses. Só 3 meses desde que eu tinha me ajoelhado naquele mesmo lugar, com as mãos trêmulas e a boca cheia de cinzas. Não foi uma decisão, foi um colapso. Lembro como se fosse hoje. O cheiro de pólvora das festas juninas ainda colado nas ruas, os balões subindo no céu de Pajuçara enquanto eu me escondia no banheiro do Colégio Marista, o nariz queimando com a última carreira de cocaína que tinha comprado do Zé Pequeno, lá na Rua do Sol. Era junho, mês de Santo Antônio, mas eu só pensava em como ia conseguir mais dinheiro para a próxima dose. Minha mãe tinha me dado um rosário no dia dos namorados para te proteger, meu filho, ela disse, com os olhos úmidos. Eu o joguei no fundo da gaveta, entre as notas amassadas e os papéis de sedas que usava para cheirar. Até que, numa noite de quarta-feira, depois de dar aula sobre Machado de Assis com as mãos suando e a voz falhando, eu caí. Não foi metafórico, foi literal. Estava no altar da igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro, onde minha mãe me arrastou depois de me encontrar desmaiado no chão do meu apartamento, com o nariz sangrando e o coração batendo como se quisesse furar o peito. Não sei como cheguei lá. Não sei como ela me carregou. Mas sei que, quando acordei, estava de joelhos, com as mãos apoiadas na pedra fria do altar, e o padre me olhando com uma mistura de piedade e medo. Filho, você precisa de ajuda, ele disse baixinho enquanto eu tentava não vomitar. E foi aí que tudo desabou. Não chorei, gritava, berrava coisas sem sentido, xingamentos, pedidos de perdão, promessas que nem eu acreditava, até que num momento de silêncio entre um soluço e outro senti algo diferente, como se uma mão invisível tivesse pousado no meu ombro. Não era o padre, não era minha mãe, era algo mais. E então, sem pensar, peguei o terço que minha mãe tinha me dado, o mesmo que eu tinha jogado fora, e o apertei contra o peito. Me ajuda, sussurrei, não para o padre, não para minha mãe, para ela. E pela primeira vez em anos, senti algo que não era dor. O milagre não veio como eu esperava. Não foi um raio, não foi uma voz do céu, foi pior, foi o silêncio. Nos dias seguintes, o vício ainda latejava dentro de mim como uma ferida aberta. Mas algo tinha mudado. Não era fé, era medo. Medo de perder aquilo que pela primeira vez parecia mais forte que a droga, a esperança de que talvez eu ainda pudesse ser salvo. Comecei a ir às missas, não por devoção, mas por desespero. Rezei o terço todas as noites, mesmo quando as mãos tremiam e a boca secava de vontade. Minha mãe chorava em silêncio do meu lado, como se cada Ave Maria fosse uma agulha tirando o veneno de mim.
Até que numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a festa junina da escola, sim, eu, o professor que quase tinha morrido de overdose, enfeitando barracas de quentão, o Zé Pequeno apareceu. Ó circunflexo, professor, tá se fazendo de santo agora, ele disse, encostado no muro do colégio, com aquele sorrisinho que eu conhecia bem. Achei que a gente tinha um acordo. Meu sangue gelou, eu devia dinheiro, muito dinheiro, e o Zé Pequeno não era do tipo que esquecia. Já te pago, menti, a voz falhando. Hoje ele respondeu puxando uma faca do bolso. Não era grande, mas suficiente. Ou então a gente resolve aqui mesmo. Eu olhei para os alunos brincando ao redor, para as bandeirinhas coloridas balançando no vento, para o cheiro de pipoca e canjica no ar. E pela primeira vez não senti medo de mim mesmo. Senti raiva. Não, disse firme, acabou. Ele riu, um som seco, sem graça. Vou te cortar, professorzinho. E foi aí que tudo aconteceu. Não sei explicar, não era coragem, era certeza, como se de repente eu soubesse que não estava sozinho. Quando ele avançou, eu me esquivei. Não por habilidade, eu nunca tinha brigado na vida, mas porque algo me moveu. O milagre na areia. Tropecei para trás, os pés afundando na areia quente da Avenida Atlântica, onde a festa junina da escola tinha se estendido até a beira-mar. As crianças gritavam, correndo entre as barracas de quentão e pé de moleque, sem perceber o drama que se desenrolava ali, entre as sombras dos coqueiros. O homem Damião, meu antigo parceiro dos tempos de vício, avançou de novo, a faca reluzindo sob o sol fraco de setembro. Seu rosto estava marcado pelas cicatrizes de uma vida que eu quase não tinha deixado para trás. Quase. Tu tá achando que é o que, seu otário? Ele cuspiu, o sotaque arrastado de Maceió pesando em cada sílaba. Pensa que Nossa Senhora vai te salvar, é agudo. Eu não respondi, não com palavras, porque no mesmo instante algo mudou. Um vento repentino, não aquele brisa morna que vinha do mar, mas algo diferente, como um sopro quente e urgente me envolveu. E então ela esteve ali. Não como uma aparição, não como uma voz, mas como uma certeza. A faca desceu em direção ao meu peito, mas minha mão trêmula de esviciado, se levantou sozinha e segurou seu pulso com uma força que não era minha. Os olhos de Damião se arregalaram. Caralho, não foi só isso. Das minhas costas, onde a camisa colava suada, veio um calor intenso, como se algo queimasse por dentro. Não doía, limpava. E quando Damião me empurrou com força, eu caí de joelhos na areia, as mãos afundando no chão úmido perto da maré. Foi então que vi. Entre os grãos de areia, misturados ao sal e aos restos de fogos de artifício da festa, havia cinzas brancas, não cinzas de fogueira, cinzas leves, como as que sobram quando algo imundo é consumido pelo fogo sagrado. E eu soube. Aquelas eram as cinzas do meu último resto de vício, da minha última desculpa, do meu último medo. Damião recuou, o rosto pálido. Isso não é normal, porra. Mas eu já não estava mais olhando para ele. Estava olhando para o horizonte, onde o mar de Maceió, aquele mesmo que vira meu refúgio nos dias de crack e cocaína, agora brilhava como um espelho. E no céu, entre as nuvens finas, uma estrela piscou. Não era hora de estrela, era ela. Nossa Senhora Aparecida não tinha vindo me salvar como num filme. Ela tinha feito algo muito pior e muito melhor. Tinha me obrigado a me salvar. 3 anos depois. Hoje, quando passo pela Avenida Atlântica, ainda sinto o cheiro de canjica e o som dos forrós ecoando das barracas. Mas agora, em vez de procurar um canto escuro para cheirar uma carreira, eu procuro meus alunos. Damião sumiu, dizem que foi para Recife, que virou evangélico, que morreu, não sei, não me importa. O que importa é que toda vez que um deles, aqueles meninos de olho brilhante e futuro incerto, me pergunta como eu consegui parar, eu não falo de reabilitação, não falo de força de vontade. Eu aponto para o mar e digo, tem coisas que a gente não entende, meu filho, mas quando a gente para de lutar contra elas, é que elas começam a lutar por nós. E então eu sorrio porque sei que em algum lugar entre as ondas e o céu, ela ainda está olhando. Não como uma santa distante, mas como uma mãe que sabe que às vezes o maior milagre não é tirar o pecado do homem, é fazer o homem querer se livrar dele. A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.